Irmãos, queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Crianças de 0 a 12 anos podem sair para os seus cultos. Os amados irmãos, eu peço que abram a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Quinto livro da Bíblia, capítulo de número 1. Hoje pela manhã nós meditamos nos versículos de 1 a 5. E agora nós vamos continuar a partir do verso 6, indo até o verso de número 8. Aproveito para desejar as boas-vindas a todos os meus irmãos, também aqueles que nos visitam e também aqueles que, porventura, estejam nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Você já deu um glória a Deus hoje bem forte? Se já deu, dê outro agora. Glória a Deus! Deuteronômio, capítulo 1. Versos 6 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Verso 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, eu te sou grato mais uma vez, Senhor, agora pela tua palavra que foi lida, na qual nós meditaremos agora. Pai, pedimos mais uma vez a tua graça sobre cada um de nós. O livro, Senhor, no qual agora estamos meditando, ele é conhecido, Senhor, ele é chamado como um livro de decisão. Porque era exatamente isso que o teu servo Moisés queria instigar o povo a tomar. Decisões agradáveis a ti. E é isso que eu peço, Pai, que neste momento nós tomemos também decisões agradáveis ao Senhor. Decisões de nos aproximarmos mais de ti e de nos afastarmos mais daquilo que não te agrada. Agradeço por cada um a quem esta palavra está chegando agora. E eu creio no poder dela e no poder do teu Espírito Santo para nos transformar em tudo aquilo que seja do teu agrado. No nome de Jesus, por isso eu peço e agradeço. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ser eleito presidente da República é uma grande responsabilidade, mas eu acredito que também é um grande privilégio. Vários homens ao longo da história receberam essa honra de serem eleitos presidente da República. Agora imagine alguém conseguir ser eleito presidente da República, porém não conseguir assumir o cargo. Imagine alguém vencer uma eleição para presidente, sem conseguir, porém, tomar posse daquilo que ele alcançou, daquele direito, daquele privilégio que ele conquistou. Imagine a tristeza que seria para uma pessoa assim. Isso já aconteceu, pastor? Na história brasileira? Sim. E não apenas uma vez, mas 2 vezes. Primeira vez aconteceu com um brasileiro chamado Rodrigues Alves,
que já havia sido presidente da República uma vez, mas em seu segundo mandato, mandato de 1918, não conseguiu tomar posse, não conseguiu assumir a presidência de fato. Segundo sujeito, que também não conseguiu, é mais conhecido, o nome dele era Tancredo Neves, e em seu mandato de 1985, também não alcançou, não tomou posse do cargo para o qual ele havia sido eleito. Interessante que nesses dois casos, tanto de Rodrigues Alves como de Tancredo Neves, ou nome difícil, o motivo foi o mesmo, doença. Os dois não conseguiram tomar posse da presidência por conta de enfermidade. Tancredo Neves, inclusive, no dia anterior à posse da presidência, foi internado em estado muito grave no hospital, vindo dias depois a falecer. No dia anterior da posse, ele é internado e não consegue assumir a presidência. Receber privilégios e não tomar posse. Receber privilégios e não assumir os privilégios que recebe. É sobre esse perigo que eu quero falar essa noite. E eu não quero falar em relação a um reles cargo de presidente da República, não. Eu quero falar em relação a algo ainda mais importante do que ser presidente da República. Receber o direito, receber o privilégio e não assumir algo mais importante do que ser presidente. O que seria isso? O que nós podemos receber, que é mais importante do que um cargo de presidente, e podemos não tomar posse disso. Esse texto vai nos levar a entender o que seria. Esses 3 versículos que nós lemos, eles destacam, eu diria, 2 ordens principais, 2 mandamentos principais. O primeiro mandamento se encontra nos versos 6 e 7, e o segundo mandamento no verso 8. Primeira ordem que se destaca aqui nesses versículos é a ordem partir. Partir. Vou ler novamente os versos 6 e 7, leia comigo. O Senhor nosso Deus, Moisés falando, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Vocês já estão nesse monte há tempo demais. Voltai-vos, verso 7, e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à Baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Esses versos, então, eles enfatizam uma ordem, e a ordem é: parta, vão, partir, saiam. Como eu falei hoje pela manhã, Deuteronômio é mais do que simplesmente um livro de leis. Deuteronômio é um livro de sermões, é um livro de pregações, de sermões dados por Moisés à segunda geração do povo de Israel. Primeira geração foi aquela geração que morreu no deserto, não ia entrar na terra prometida. Segunda geração foi a geração que sobreviveu o deserto e estava prestes a entrar na terra que Deus preparou para eles. Eu já aproveito para perguntar: você é crente de qual geração? Você é crente da velha geração que desiste, que para no deserto, que não entra na vontade de Deus? Ou você é crente da nova geração, da segunda geração, que sobrevive ao deserto e que sim entra na terra prometida, na vontade de Deus? De qual geração você é? Da primeira ou da segunda geração? Irmãos, nesses versículos ou nesses sermões de Deuteronômio, Moisés constantemente volta ao passado. Moisés recapitula a breve história do povo de Israel no deserto, principalmente nos primeiros capítulos. Moisés recapitula por quê?
Porque existem coisas do nosso passado que sim, devem ser esquecidas. Existem coisas do nosso passado que devem ficar no passado. Porém, existem coisas do meu e do teu passado que, ao invés de serem esquecidas, precisam ser constantemente lembradas. Os feitos do Senhor na nossa vida, os livramentos do Senhor na nossa vida, a ação de Deus, seja material, seja espiritual na nossa vida. Deus já fez algo por você? Deus já te livrou, Deus já te libertou, Deus já te salvou, Deus já te sustentou, Deus já te ensinou, Deus já te perdoou. Então isso que aconteceu no passado não pode ser esquecido. Pelo contrário, deve ser constantemente lembrado. E é exatamente isso que Moisés faz. A partir desses versículos que lemos, ele começa a refrescar a cuca do povo de Israel. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso. E o que é que Moisés relembra nos versos 6 a 8? Aqui nos versos 6 a 8, Moisés recapitula o momento em que Deus chega para o povo de Israel e manda o povo de Israel partir. Manda o povo de Israel partir na direção da terra de Canaã, porque, segundo o próprio Deus, vocês já permaneceram aqui tempo demais. O que foi que aconteceu, irmãos? 40 anos antes, o povo sai do Egito, chega no Monte Sinai, e no Monte Sinai, Deus para o povo. O povo não continua na direção da terra prometida. Deus para o povo para quê? Deus para o povo para entregar as leis ao povo. Os 10 mandamentos e as outras leis que estão escritas lá no livro de Êxodo. Deus para o povo para se revelar para o povo. E aqui eu aprendo algo muito importante. Por mais importante que seja receber, escute isso. Por mais importante que seja receber a palavra de Deus, a vida cristã não se limita a isso. Vou repetir. Por mais necessário que seja, eu e você, povo de Deus, receber a palavra, a revelação de Deus, a lei de Deus, a vida cristã não é só isso. A vida cristã não é só receber a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que receber a palavra não é importante. É e muito. Tanto é que Deus, ao tirar o povo do Egito, manda o povo parar, para quê? Para receber a lei. O povo não continua, o povo para. É importante receber a palavra? Sim. É por isso que nós estamos constantemente parando a correria do dia a dia nas nossas casas, eu acredito, para fazermos o quê? Para recebermos a palavra de Deus. É por isso que semanalmente nós estamos parando os nossos afazeres, para quê? Para nos congregarmos, para fazermos o quê? Para recebermos a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus é importante? Sim ou não? Sim, muito importante. É uma das nossas ênfases aqui na Igreja Ágape, em você estar constantemente recebendo a palavra, seja individualmente na sua casa, seja coletivamente aqui em nossos cultos. Porém, não pense que ser crente, que ser seguidor de Jesus é simplesmente parar e receber uma palavra. E como é que eu sei que não é? Porque após receber a palavra no Monte Sinai, nós vemos aqui Deus chegando para o povo e dizendo o quê? Vocês já passaram
tempo demais. Aqui, vão, partam, saiam na direção da terra prometida. Aqui eu aprendo, irmãos, que Deus não quer que o seu povo seja duas coisas. O que, pastor? Deus não quer que o seu povo seja, primeiro, Deus não quer que o seu povo seja um povo do movimento sem palavra. O que é isso, pastor? Movimento sem palavra. É aquele crente ou aquela igreja que está sempre se mexendo, está sempre fazendo algo, está sempre programando algo, mas não tem tempo para parar e ouvir Deus falando através da sua palavra. Você conhece alguma igreja assim? Você conhece algum crente assim que está sempre se mexendo, sempre? Ei, vamos agora meditar na palavra. Não, tem um tempo não. É o crente Marta, né? Aquele crente que está sempre se mexendo, sempre trabalhando, sempre agindo, mas palavra que é bom, nada. Ontem, inclusive, eu estive em uma conferência em que o preleitor veio de São Paulo. Ele é o pastor, inclusive, do Rodrigo, que esteve aqui conosco algumas semanas atrás. Ele falou de uma ocasião em que ele foi pregar numa igreja e os irmãos começaram a cantar e começaram a fazer especiais. E quando ele viu, a igreja todinha tinha um especial para fazer. E aí as senhoras faziam especiais, as crianças, os jovens, os diáconos, os obreiros, todo mundo fazia um especial. Ele disse que até o anão fez especial, todo mundo cantou. Aí quando faltavam 10 minutos para acabar o culto, 10 horas da noite, 10 horas da noite, disseram, agora vamos chamar o pregador da noite. E ele disse, eu não vou pregar não. Não vou pregar não, porque eu estou com raiva, eu estou irado, e eu não posso pregar irado. Vocês me deram 10 minutos para pregar a palavra de Deus, que é o momento crucial do culto, é quando Deus fala, todo mundo cantou, e vocês me dão 10 minutos, eu não prego não. Me perdoe, mas eu não vou pregar. E não pregou. 6 meses depois, convidaram o mesmo preletor para pregar na mesma igreja. E o pastor disse, meus irmãos, eu convidei o fulano novamente, porque da última vez que ele veio eu fiquei envergonhado. Todo mundo cantou, mas não houve palavra. E sabe quanto tempo deram para ele? Da segunda vez? Mais de 1 hora. A igreja foi transformada. A igreja deixou de ser uma igreja só de movimento e passou também a ser uma igreja da palavra de Deus. Eu tenho dito isso e vou repetir. Deus não nos dá bênção nenhuma sem antes nos preparar para essa bênção. Deus não nos entrega nada sem primeiro fazer-nos parar para ouvir a sua voz através da sua palavra. Ei, povo de Israel, estão pensando que vão direto para Canaã? Ao dedinho, não, para aqui, para no monte, escuta a minha voz, recebe a minha lei, recebe a minha palavra. Você é um crente da palavra? Ou será que a tua vida está agitada demais? Você nem tempo tem para receber o que vem de Deus. Deus não quer que o seu povo seja um povo do movimento sem palavra. Mas aqui eu aprendo também, irmãos, que Deus não quer que sejamos o outro extremo. Deus também não quer que sejamos o povo da palavra sem movimento. O povo parou? O povo recebeu? Ouviu Deus falando? Agora Deus chega e diz, tá bom. Pensa que vai ser só isso? Ei, vocês estão acomodados, né? Vocês estão aí só recebendo? Ei, acabou. Pararam tempo demais. Agora é hora de sair. Agora é hora de
partir. Agora é hora de colocar em prática lá fora aquilo que vocês receberam aqui dentro. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. Foi o que Deus fez depois com os primeiros cristãos. Ele disse: ei, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. E eis que eu estou com vocês. Quando vocês estiverem indo, lembrem, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse que estaria com o seu povo. Amém? Amém? Mas ele disse que estaria com o seu povo que fosse. Não é com um povo que se acomoda. Não é com um povo que quer ficar só entre quatro paredes. Não. Sabe o que eu acredito que Deus está dizendo para a igreja Ágape hoje? Tá bom. Vocês já passaram tempo bastante entre quatro paredes. Partam agora. Vão pelas casas, pelas ruas de Pajuçara, Maracanaú, Ceará e do mundo inteiro, levando a minha palavra a outras pessoas. Quem recebe? Quem já recebeu palavra suficiente? E agora vai partir, agora vai ensinar, agora vai pregar, agora vai evangelizar, agora vai pedir oportunidade a Deus para compartilhar essa palavra com outras pessoas. Essa, portanto, é a primeira ordem, irmãos. Partir. Partir. Partiu, vontade de Deus. Partiu, pregar a palavra de Deus. Partiu, fazer a vontade do Senhor. Mas como eu disse, existem duas ordens que se destacam aqui. E a segunda ordem é... Obrigado, irmão. Possuir. Verso 8. Eis aqui a terra. Deus está mostrando que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Primeira ordem que Deus deu foi partir. Segunda ordem que Deus deu foi possuir. Essa palavra possuir, no hebraico, é uma palavra muito forte. Ela significa, muitas vezes ela é usada em contextos em que devemos tomar posse de algo à força. Ela é usada em contextos em que muitas vezes nós vamos ter que tomar algo de alguém. Ou seja, o que Deus estava preparando o seu povo era para enfrentar inimigos quando fossem possuir a terra prometida. O que Deus estava preparando o seu povo era: ei, não vai ser fácil. Possuam a força. Apesar de haver inimigos, possuam a terra que eu vou mostrar para vocês. E o que é mais interessante ainda, irmãos, e talvez até na mente de alguns contraditório,